Fala pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Vamos para mais uma videoaula aqui do nosso canal Elétrica, Dicas e Variedade. Hoje nossa aula nós vamos ver como é que nós podemos ligar um sensor de presença. Vamos ver ele no exemplo em 127 volts e vamos ver também no exemplo em 220. Quais os cuidados que a gente precisa ter, se é a mesma coisa. Vamos ver como é que nós podemos fazer esse tipo de ligação. É uma ligação bem simples, bem simples. Os profissionais, como a gente sempre conversa, já sabem fazer e vamos lembrar dos novos que estão chegando. E também daquele que já é profissional e que quer relembrar como é que é feito esse tipo de ligação ou talvez até algum detalhe que possa estar nesse vídeo, que possa também ajudar aqueles profissionais da antiga. Só lembrando, se vocês acharem interessante esse vídeo, por favor, já pode ir deixando o seu gostou, apertando aí no likezinho, no joinha, para poder ajudar o nosso canal. Então, pessoal, vamos lá. Nesse exemplo aqui que nós vamos fazer, é o sensor de presença, esse de 3 fios. Tem um outro sensor de presença que é de 4 fios, que em uma outra videoaula a gente pode estar mostrando também, mas é bem simples. O de 4 fios, na verdade, ele é mais fácil de instalar, de montar esse circuito, do que esse de 3 fios, que esse também é fácil. Então vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós temos esse exemplo ligando com o interruptor e pode ser também ligado direto. Vamos fazer esse exemplo primeiro ligando direto. Como é que nós vamos fazer? Nós temos o nosso quadro de distribuição, a alimentação que vem do quadro. Lá nessa alimentação vai vir fase e neutro, nesse exemplo em 127 volts. Temos aqui o nosso consumidor, que é a nossa lâmpada, representando aqui uma lâmpada de 20 watts. Como é que é feito então? Vamos precisar, nesse primeiro exemplo, vamos fazer sem o interruptor, a ligação vindo direto do disjuntor do quadro de distribuição. Nós vamos alimentar a fase do sensor de presença, vai estar lá no sensor de presença. Quando você abrir, você vai ir olhar, sempre ler o manual, como a gente sempre conversa, é importante, mesmo se você já é profissional. Leia o manual, sempre às vezes tem um detalhe ali que a gente pode passar despercebido, ou até mesmo a tecnologia está avançando. Você compra um aparelho, alguma coisa que você vai instalar, pode ser em sua casa ou na casa de algum cliente, e você acha que é igual àquele que você já fez anteriormente, e você vai naquele padrão e pode até queimar o aparelho. Então, mesmo se for uma coisa simples, pegue o manual e leia. Pegue o manual e leia. Então, nesse exemplo de 3 fios, nós temos aqui a fase de alimentação vindo do quadro e vamos precisar alimentar a fase do sensor. Então, descemos, alimentamos uma perninha da fase do sensor. Então, a gente vai analisando aqui o que é que está faltando. Vemos aqui essa terceira perna aqui, que é o neutro, e tem a do meio, que é a do retorno. A do neutro, vamos fazer a ligação vindo também do quadro, lembrando que esse é um exemplo vindo direto do disjuntor de proteção do quadro de distribuição. Vamos alimentamos o neutro. E aí a gente vai analisando o que é que está faltando. Você que está aprendendo, vai analisando aí o que é que está faltando, vai mandando sugestão aí. O que é que a gente percebe por esse circuito simples que está faltando para poder a gente concluir esse esquema de ligação. Vamos lá. Precisamos também alimentar o neutro da lâmpada. Então vamos prosseguir. Esse neutro da lâmpada, dependendo do tipo da tubulação que está sendo feita em relação a esse esquema elétrico, na ligação de sensor de presença para acender uma lâmpada, você pode pegar o neutro em qualquer ponto.
Se tiver próximo, às vezes nesse exemplo aqui, o sensor tem uma caixa próximo da caixa da lâmpada. Então você pode pegar, derivar do mesmo nêutron que está alimentando a perninha do sensor. E alimentar a perninha da lâmpada. Ah, mas não está aqui próximo, não está nesse exemplo próximo. Às vezes o nêutron está passando lá em cima, essa tubulação que a lâmpada já está vindo por um caminho um pouco mais distante. Posso pegar em outro ponto da instalação esse nêutron? Pode também. Pode também. Pode fazer dessa forma também. Não vai alterar nesse sentido. E aí agora a gente vê o que é que está faltando. Com certeza vocês já perceberam o que é que está faltando aí. Percebemos que é o retorno. Vamos colocar aqui esse retorno em laranja para poder facilitar o entendimento. O retorno que vem do sensor, ele sai do sensor de presença e vai até a outra perninha do bocal da lâmpada. Sempre lembrando, pessoal, isso aqui está sendo feito aqui uma apresentação num quadro branco, mas no dia a dia isso vai ser feito dentro da tubulação. Vai estar dentro da tubulação, as caixas já previamente instaladas. Como sugestão, dependendo a área de instalação, é claro também, pode colocar uma caixa 4x2, tanto para futuramente colocar o sensor, essa tubulação vir e colocar, e da caixa 4x2 onde vai ficar o sensor, pode derivar para o ponto da lâmpada. E a alimentação entrando nessa primeira caixa 4x2, que é a do sensor. Pode ser feito de outra maneira? Pode, é apenas uma sugestão. Às vezes nas escadas dos condomínios, em prédios, edifícios, é feito dessa forma. Facilita um pouco mais a instalação. Então, vamos ver agora em outro exemplo. Se fosse ligar com o interruptor. Daqui a pouco a gente vê. Vamos agora, se fosse no caso de uma ligação 220, o que é que mudaria? Um dos pontos na ligação 220 que a gente teríamos que dar atenção é a questão da tensão aplicada no sensor de presença. Ou ele vai ser bivolt, ou ele vai ser 220 direto. Tem alguns que são 110, tem alguns que são 110, 127, tem alguns que são 220 direto também, e já outros são bivolt. Hoje em dia, a maioria é bivolt. Então, vamos entender um pouquinho, nesse caso, se a gente fosse ligar vindo da alimentação em 220, e com o sensor, é claro, em 220, a lâmpada também aceitando 220, se for uma lâmpada LED. Se for uma lâmpada LED, sabemos que ela aceita 220. Pessoal, só relembrando um pouquinho aí, quem quiser olhar na descrição do vídeo, nós temos alguns produtos lá, vocês podem estar adquirindo, que pode ajudar o canal. É só tocar aí onde tem escrito mais, pode estar lá adquirindo um dos produtos, talvez para você mesmo, ou talvez até para dar de presente para alguém. E consequência disso vai ajudar o nosso canal a crescer, para a gente conseguir fazer mais vídeos explicando nas áreas das instalações elétricas e outros pontos também, para a gente ir aprendendo no dia a dia. Você que quer se tornar um profissional na área de instalações elétricas. Então vamos lá. Se fosse 220, o que mudaria? Mudaria a questão, vamos colocar por cima para a gente não perder muito tempo. A questão desse nêutron aqui, esse nêutron deixaria de existir e passaria a ser a fase. Aqui no sensor seria uma outra fase e viria a alimentação duas fases. Esse nêutron passaria a ser fase, vindo direto do quadro de distribuição. A ideia aqui é falar de uma maneira simples, não é colocar nomes complicados, é falar de uma maneira simples para poder as pessoas que estão assistindo aprender e pode até fazer.
começar a praticar, talvez na sua própria casa. Você que é um profissional que está iniciando na área das instalações, quem já sabe também pode estar assistindo para reforçar. Às vezes você esqueceu, né? Esqueceu como é que é, e aí quer relembrar. Tem coisa que a gente vai fazer, tem serviço que o profissional eletricista vai fazer, mesmo ele já tendo muita bagagem, tendo anos de experiência, mas às vezes ele demora de fazer aquilo ali, por causa talvez do tipo de serviço que ele está fazendo. Então é interessante ele estar revendo e a gente esquece, é normal. Então a gente acaba revendo, mesmo coisas que aparentemente é simples para quem já aprendeu. A gente vê rever, e quando a gente revê, a gente percebe que o cérebro é assim, né? A gente capta cada vez mais. Quando a gente vê algo uma vez, fica na mente. Só que quando a gente vai revendo, é como se fosse um exercício no nosso cérebro, vai fixando aquilo. E quando a gente deixa de fazer, é a mesma coisa. A mesma coisa, vai esquecendo. Então, aquele profissional da antiga que quiser também assistir essa aula, pode ficar à vontade, nós agradecemos, para poder rever, ou um detalhe que ele possa até estar aprendendo também aqui. Então, nesse exemplo 220, fica assim. Agora, se a gente fosse ligar ele com um interruptor, como é que seria? Qual é a diferença? Se a gente fosse acrescentar um interruptor nele aqui, para bloquear o sensor, alguns sensores, você quer bloquear a alimentação do sensor, não quer que ele fique acendendo toda hora. Alguns sensores de presença hoje, por que não dizer a maioria, ou se não todos, nesse ano que nós estamos, ele já vem com um fotossensor embutido nele também. Temporizador, fotossensor, para acender com muita iluminação ou com pouca iluminação. Pois bem, mas você quer colocar também um interruptor para bloquear esse sensor. É muito simples mesmo. Você vai interromper essa fase de alimentação. Tem um detalhe que a gente vai falar daqui a pouco também em relação à colocação desse interruptor. Então você vai interromper a fase de alimentação que vinha anteriormente direto para o sensor, e agora ela vai estar vindo para o interruptor. Então, dá para a gente entender claramente, né? Veio do quadro de distribuição protegida por um disjuntor apropriado. Nesse exemplo aqui, pode ser usado até mesmo fio 1,5 milímetro. Vemos que o consumidor tem apenas 20 watts. Então, circuito de iluminação, podemos usar fio 1,5, não ultrapassando a capacidade de circulação da corrente do fio 1,5. Tem que se atentar a isso. Então, explicando de uma maneira simples, é só interromper aqui a alimentação da fase, passa pelo interruptor, vai estar passando pelo interruptor, e você pode deixar ativo ou não, vai ser uma escolha sua. Essa é uma das formas de a gente fazer isso. Por que é interessante às vezes colocar o interruptor aqui? Porque aí você corta a alimentação total do sensor de presença. Em um outro exemplo, pode ser colocado também, em outra situação, alguns profissionais já colocam ele depois do sensor de presença. Coloca o interruptor depois do sensor de presença. Vai muito do jeito da instalação que vai ser aplicado lá no momento. É interessante colocar depois do sensor de presença? Em algumas circunstâncias sim, e em outras não. Como por exemplo, você aqui vai estar desligando a lâmpada, mas o sensor ele vai estar sempre ativo. Então ele vai ter consumo de energia aqui. Vai ter consumo. Se você colocar esse interruptor dessa forma, quando você se aproximar, ele vai ativar. Só que aí o retorno que ativaria a lâmpada vai chegar até o interruptor e aí ela vai estar desligada, a lâmpada não acende, mas ele vai estar aqui ativando e desativando, ativando e desativando. E a consequência é que vai ter realmente um consumo, a energia vai continuar sendo consumida e vai se transformar em gasto, né? Então é interessante que se coloque nesse tipo de aplicação desse circuito simples,
coloque aqui para cortar a alimentação do sensor. Então, pessoal, essa de maneira simples, como é que nós podemos ligar um sensor de presença ou 127 volts. Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar aí mandando uma mensagem para poder esclarecer esses pontos, entre outros também. Elétrica, dicas e variedade. Lembrando que quem desejar pode deixar seu likezinho, vai lá na descrição do vídeo se quiser adquirir um produto para poder estar ajudando o nosso canal. Em breve nós teremos mais informações, mais videoaulas, tanto sobre assunto da área de instalações elétricas, como também algumas variedades, mas sempre voltada com a conotação para a área de instalações. Valeu, pessoal, muito obrigado e um abraço a todos.